Olá, meus irmãos, bom dia, com a graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Ontem no Tabernáculo nós falamos sobre o Dia das Mães, a importância que a mãe tem na criação dos seus filhos, e é uma bênção de Deus ser uma mãe. Bom, o profeta diz, na mensagem que eu prego intitulada Dia das Mães, ele fala algo importante. Ele diz assim no parágrafo 23: Deus conceda essa manhã que as mães, mulheres que estão afastadas de Deus, que volte a si esta manhã e reconheçam o que significa a palavra mãe, aquela que gerou. Que ela possa saber que os filhos da sua união com seu marido foram pedrinhas preciosas, sagradas, que Deus colocou sob os seus cuidados. Deus confiou a você, mãe, e te deu seus filhos sob os seus cuidados. E qual é o cuidado que você está tendo dele? Então Deus, agora isso aqui é muito sério, é muito forte, você mãe, preste bem atenção. Então Deus lhe responsabilizará pela criação daquelas crianças. O que você, mãe, está ensinando para o seu filho? Qual a influência que você está sendo para o seu filho? Você está sendo como Suzano Wesley, ensinando a palavra do Senhor para seus filhos? Você está sendo como Ana, que entregou seu filho para Deus, para servir ao Senhor? Você está sendo como a mãe de Moisés, criando o seu filho no caminho do Senhor e dizendo para ele não se desviar, olhar para o alvo, olhar para o alto, Cristo? Ou você está sendo uma influenciadora de coisas erradas? O seu testemunho está sendo errado? Ou você desviou da igreja? O Breno diz, volte então em si, volte para a palavra, para você criar esses caminhos do Senhor. Muitas das vezes as mães vão e dedicam seus filhos ao Senhor na igreja, mas só aquele dia, pois nunca mais volta para a igreja, não dedica a sua vida e nem a vida do seu filho. Você precisa ter sua vida dedicada ao Senhor para que seus filhos sigam os seus caminhos. Siga os seus caminhos. O profeta diz no parágrafo 32, a mãe é a primeira com a criança. E é uma grande responsabilidade sua o que aquele filho será. Mas que coisa! Aquele filho vai ser, está sob sua responsabilidade. Se ele virar um marginal, é culpa tua. Se ele virar um delinquente, é culpa tua. Se ele se desviar do caminho, ainda é culpa tua. É o que o Mombrano está dizendo. É forte, né? Muitos vão concordar. Mas se ele virar um pregador, é porque teve uma mãe abençoada. Se ele virar um doutor, é porque teve uma mãe abençoada. Se ele virar um tocador na igreja, se ele se casar na igreja, porque teve uma mãe. Abraham Lincoln, creio que até os 22 anos, o único livro que ele leu foi a Bíblia e um livro do Heróis da Fé. E ele se tornou um grande homem. E ele chegou a dizer, tudo que eu sou, tudo que eu sei, eu devo à minha mãe, porque foi ela que me ensinou. Ela me ensinou a ser um cristão. Abraham Lincoln. Tudo que Moisés foi porque teve uma mãe que a educou, a ensinou. Tudo que Samuel foi porque teve uma mãe que ensinou. Você está entendendo? Então é uma responsabilidade grande da mãe, pois o destino do seu filho depende da mãe. Será baseado, a responsabilidade que seu filho será, é da mãe. Será baseado sobre o modo que aquela mãe inicie aquela criança no caminho que deve trilhar. Por isso que é importante você falar do Evangelho desde criancinha, louvores, hinos de criança, fazer escolinha dominical com as criancinhas em casa, escola, né? Escolinha em casa, né? Culto doméstico. A mãe tem a responsabilidade de Deus para colocar aquela criança no caminho certo. Agora grava aqui, ó. A mãe tem responsabilidade de Deus. Então, mães, é a responsabilidade de Deus. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. E se você está fazendo o certo, fica tranquilo. Você plantou o certo, mesmo que seus filhos desviem, eles vão retornar. Mesmo se desviem. O Mombrano diz, dá-nos mais pais e mães como Jó.
que orem pelos seus filhos, tá? Se você fez tudo certinho, calma, a sua oração tem poder. Aquela mãe que orar pela salvação dos seus filhos, depois de morta, Mombrano fala que a oração ainda tem poder. Aqueles filhos foram na casa e olharam o cantinho que aquela mãe orava por eles. E os dois caíram em choro e aceitaram Jesus naquele cantinho. Depois que a mãe estava morta, mas ela orava. Ora pelos seus filhos, mesmo afastados. Se você fez tudo certinho, continue a orar, porque o seu ensinamento não será em vão. A Bíblia diz que Cristo é o seu filho no caminho do Senhor, mesmo que depois de grande, tá? Eles vão retornar, eles vão entender, eles vão lembrar do ensinamento. Tá bom, mãe? Deus te abençoe. Um feliz Dia das Mães ainda para você que se merece. E firme com Deus, e a responsabilidade é sua. Isso é lindo, porque as mães têm um jeitinho especial de falar com as crianças desde bebê. Tem um jeitinho especial. Antes que vai para o pai, é elas que ficam ali com as crianças, elas que educam, é elas que dão o café da manhã, é elas que banham as crianças, passa a roupinha, dá comida, dá almoço. A mãe é super importante na vida de uma criança, sendo adolescente, sendo jovem, até depois de adulta. Tá bom? Deus abençoe, parabéns para vocês, mães. Continue firme com o Senhor e firme com seus filhos.